Com que idade a criança deixa de ser inocente e passa a ser consciente? Republique esse vídeo e adicione aos favoritos para que mais pessoas conheçam a verdade. Preste bem atenção, porque existe uma diferença das crianças filhos de não salvos e as crianças filhos de salvos. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse pecado aqui é chamado o pecado original que todo ser humano tem, seja filho de salvo ou filho de não salvo. Todos nascem com o pecado original. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, olha o Salmo 58, versículo 3 e 4, falando dos filhos dos não salvos. Olha o que diz. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda. Esses são filhos de pessoas não salvas. Agora, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, vai falar dos filhos de não salvos e os filhos de salvos. Preste atenção para você compreender. 1 Coríntios 7,14 está escrito assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, preste atenção agora, doutra sorte, os filhos seriam imundos se não fosse santificado por um dos dois que é crente, salvo. Mas agora são santos. Então observe, eu li 3 textos diferentes. Um falando sobre o pecado original, todos nascemos com o pecado original. O outro falando sobre os pecados das crianças que nascem, que os pais são ímpios, cometem impiedade, não agradam a Deus, vivem uma vida de mentira e longe de Deus. E o versículo 14 do capítulo 7 de 1 Coríntios fala dos filhos de pessoas que são casadas e um deles é crente. Quando os filhos das pessoas casadas, que um é crente, o que é crente? Quando eu digo crente, eu estou falando salvo. Quando ele é salvo, ele santifica o filho. Para que período? O período da falta de consciência de pecado. Então, a criança, ela só passa a ter consciência que é pecadora em um determinado estágio da vida. Tanto os filhos dos salvos quanto os filhos dos não salvos, vai chegar um momento que eles vão entender que eles são conscientes de pecado e precisam ser purificados desse pecado. Os filhos dos salvos, enquanto estão no período da inocência, eles são salvos. O texto diz que eles são santos. Os filhos dos não salvos, dos ímpios, não são salvos. Eles estão no estado de impiedade, têm veneno mortífero, são como víboras. O texto está escrito. Como é que faz para ele ser salvo ainda criança? A igreja precisa evangelizar os filhos dos não salvos, trazê-los para a casa de Deus, para a escola bíblica, para o ensino bíblico, porque a palavra falada pelo professor, pelo pastor, pela professora, e não é tia de tiazinha, tem nada de tia que dá aula para a criança, é professora. Tia, a criança faz o que quer com tia, faz o que quer, é professora. Para com essa bagunça de ficar chamando o professor que conta a história para a criança de tia, para com isso, não tem nada de tiazinha lá, é professora. Você já viu alguém respeitar a tia? As crianças não respeitam, porque as tias não se dão respeito, os sobrinhos. Então é professora. Quando a professora ensina a palavra de Deus como ela é, como o pastor ensina para a criança, essa criança é santificada, porque a palavra de Deus santifica. A palavra de Deus purifica, a palavra de Deus limpa e purifica. Então as crianças do não salvo precisam ser alcançadas através da evangelização para que essas crianças possam ser salvas, mesmo que os pais não sejam. Porque elas ainda não têm consciência de pecado, mas a palavra purifica-as. E os filhos dos salvos, assim que eles saem da idade da inocência, a Bíblia não chama ninguém de inocente, não tem nenhum texto que diz que a criança é inocente. Não tem nenhum texto da Bíblia que diz que a criança é inocente. Diz que ela é santa porque o pai é santo, porque o pai aceitou a Cristo como Salvador. Então, uma criança santificada, porque os pais sempre estão falando da palavra de Deus, até ela chegar à idade da consciência. Preste bem atenção. Tanto o filho de ímpio quanto o filho de crente vão chegar à idade da consciência. Quando chegar à idade da consciência, eles precisam obedecer à palavra de Deus e pedirem para serem batizados. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado
tem que crer e ser batizado, tem que acreditar. Criança não precisa ser batizada, porque uma criança não tem consciência de pecado. Por isso que os filhos dos ímpios, não tendo consciência do pecado, mas levando a herança maldita dos pais que são ímpios, o texto diz ímpio, não tem como amenizar isso, irmão. Eles são ímpios e os filhos deles estão indo para o inferno por descendência. Assim como Deus mandou matar no Antigo Testamento centenas e milhares de crianças porque eram filhos de ímpios, eram idólatras, viviam uma vida de pecado, Deus mandou matar. Então deixa eu te falar, criança só sai da idade da inocência, não tem idade específica, a Bíblia não diz a idade, não diz. O que acontece é que crianças que nascem na casa de pessoas que são salvas, mais cedo ela saberá, terá consciência que é pecadora, de que é um ser humano e por ser ser humano precisa de um salvador. Todo ser humano é pecador e todo pecador precisa de um salvador. Então a criança, filho dos salvos, ela geralmente tem consciência de que são pecadoras mais cedo. E logo que elas têm consciência, elas precisam passar pelas águas batismais. Os filhos não crentes demoram para ter essa consciência de pecado, porque eles não são confrontados com a palavra de Deus, os pais não ensinam. Por isso a necessidade da igreja ir atrás dessas crianças, trazê-los para os trabalhos infantis, para que elas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então as crianças passam a ser conscientes, isso é individual, depende de pessoa para pessoa, do conhecimento que elas adquiriram desde os primórdios até a idade de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Bíblia não diz a idade. Certo é que uma adolescente já é bem consciente de que precisa aceitar um Salvador, porque é uma pecadora ou um pecador.